Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 210 no Cantor Cristão. Hino de número 210, Cristo te chama, é o título do hino, e diz a palavra do hino: Cristo te chama com muito terno amor, ó pecador, vem atender. Vamos cantar então, hino de número 210. Também nesse dia pelos nossos irmãos missionários. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar. Santo Deus, nosso Pai Celestial, agradecidos somos ao Senhor pelos ensaios que já pudemos ter hoje às 8h30, a Escola Bíblica Dominical às 9h, as lições tão oportunas e tão preciosas que o Senhor nos concedeu. Também agora nesse culto matutino, Senhor, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado por todos os irmãos que se prepararam durante a semana, tiveram o prazer de levantar cedo e virmos todos à tua casa de oração. Hoje lembramos o domingo da entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, também chamado de o Domingo de Ramos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor enviou teu Filho amado a este mundo,
Veio porque nos ama, porque o Senhor ama o mundo todo e o Senhor quer a salvação de todas as pessoas. É bem verdade que assim como em Jerusalém, assim como em Israel, houve um desprezo tão grande pela Tua palavra, está havendo também, Senhor, um desprezo muito perigoso pela Tua palavra nos nossos dias. Oh Pai querido, tenha misericórdia, desperta, Senhor, os cristãos no Brasil e no mundo. A leviandade, a brincadeira, a falta de responsabilidade, a falta de compromisso tem sido geral. Oh Deus, nós clamamos a Ti, desperta. O Senhor Jesus entrou em Jerusalém e era um desconhecido para os habitantes daquela cidade. Oramos a Deus que o Senhor tenha misericórdia e use a cada cristão no Brasil, desperte cada cristão no Brasil para trabalharmos, para servirmos e apresentarmos este amoroso Mestre que veio para nos salvar. E não só no Brasil, Senhor, ao redor do mundo também. Os Teus servos missionários na China, na Índia, em Israel, no Irã, nos países muçulmanos, na Europa, na África, na Oceania, na América também, Senhor. Quantas pessoas ainda não Te conhecem. Oramos pelos nossos irmãos missionários ali em Rincón del Tigre e os desafios e lutas que vêm enfrentando. Fortalece pastor Samuel, irmã Pânfila, irmão Roma, irmã Velta, que já com 86 anos continua servindo ao Senhor com alegria. Pela irmã Ondina, também idosa, pelo irmão Arlindo, pela irmã Marilene. Louvamos-Te por estas vidas consagradas ao Senhor e que sejam inspiração para todos nós, que possamos trabalhar com alegria e levar a Tua palavra de salvação e de reconciliação. Aceita este culto que estamos prestando ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua bendita e eterna palavra. Oramos a Deus para que nesse dia os cristãos no Brasil tenham o cuidado de buscar mais ao Senhor e nesta semana conhecida como a Semana Santa, possamos ainda mais meditar no Teu grande amor para conosco e como tem sido o nosso amor para com o Senhor. Que gratidão estamos demonstrando, Senhor. Ajuda-nos a testemunharmos, a falarmos do Teu amor e a orarmos mais pelo Brasil. Nesse ano de eleições, Senhor, há muito descuido dos cristãos, pouco interesse pelos cultos, pouco interesse pelas orações. Oramos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e ainda conceda ao Brasil paz e liberdade, ordem e progresso, verdade e justiça. Pedimos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
fariam se suas mãos estivessem amarradas? E o que fazem com as mãos soltas? Elas estão livres para criar ou para destruir? Olhem para suas mãos e pensem, o que essas mãos têm feito? No passado, diferentes mãos se uniram para praticar um enorme ato de injustiça. Tivemos mãos traiçoeiras, não é mesmo, Senhor Judas Iscariotes? Pois é, as suas mãos traíram o príncipe do amor por 30 moedas de prata. Como aquelas mãos puderam fazer assim um ato tão atroz? Será que era porque Jesus não era o Messias que eles esperavam, que viria com um exército, expulsaria os romanos da Judéia, formaria um reino rico, poderoso e todos teriam medo dos judeus? Jesus veio pregar paz e amor. Mas Judas queria que Jesus mostrasse poder de uma forma física, imponente, vingativa, que combatesse com suas próprias mãos o Império Romano. Judas queria participar disso também, queria lutar por aquilo que ele achava que era dele de direito, queria riquezas. E essas mãos impiedosas, gostavam mesmo era de apalpar moedas de pratas. Essas mãos nunca estiveram verdadeiramente a serviço do Senhor Jesus. Também tivemos mãos que trouxeram condenação injusta. Pois é, Senhor Pôncio Pilatos, o senhor achou que lavando as mãos ficaria limpos do seu crime? Água só tira a sujeira das mãos, não tira a covardia. E o senhor sabia que Jesus era inocente. Ah, mas eu não vou arrumar problemas com César por causa de um inocente. Eu vou deixar que esse povo resolva do jeito deles, tudo vai ficar tranquilo, e aí o povo fica feliz, César fica feliz, de repente ele até vira meu amigo também, isso é bom para minha carreira política, eu não vou arrumar problemas, perder esse privilégio por causa desse assunto provinciano aí. Mas por outro lado, esse homem me parece inocente, e agora o que eu faço? Solto ou não solto? Fico amigo de César ou não fico? Crucifica-o! Crucifica-o! Gritavam as mãos ao redor. Ok, vocês venceram, mas olha, eu lavo as minhas mãos. Não tenho culpa na morte desse justo. Será que a água o inocentou? Inocentou aquelas mãos traiçoeiras e oportunistas? Absolutamente não. No meio daquele caos todo, havia um prisioneiro chamado Barrabás que estava com as mãos atadas devido aos seus próprios delitos. Já pararam para analisar a situação de Barrabás? Ele estava lá preso, percebe uma movimentação, correria, gritos. Puxa vida, o que será que está acontecendo? De onde está? Talvez ele não ouviu Pilatos perguntar para o povo: quem vocês querem que solte, Jesus ou Barrabás? Barrabás ouviu apenas a multidão gritar: Barrabás! Opa! Falaram o meu nome, o que eu fiz dessa vez? Talvez ele também não tenha ouvido Pilatos perguntar o que gostaria que fizessem com Jesus. Ele ouviu apenas a multidão gritar: crucifica! Ai, ai, ai! Minha hora chegou. Mas não. Que felicidade para Barrabás! Libertaram-lhe as correntes, soltaram as suas mãos criminosas e no seu lugar crucificaram mãos inocentes na cruz. E como será que as mãos dos soldados se sentirem ao maltratar as mãos de um homem justo? Aquelas mãos eram acostumadas com espadas, escudos, e agora pegaram pregos cruéis e atravessaram mãos inocentes. E ainda por cima, pegaram uma lança e atravessaram-lhe suas costelas. E se isso não bastasse, aquelas mãos ainda sortearam as roupas ensanguentadas e rasgadas de Jesus, disputando quem ficaria com elas. Quanta maldade, que crueldade! Mas quando trovões e raios fizeram a terra estremecer, que era a natureza protestando pela crueldade que mãos humanas e pecadoras estavam fazendo contra as sagradas e santas mãos inocentes de Jesus, o medo e o pavor tomou conta de todos. E aquelas mãos assassinas agora se tornaram mãos trêmulas ao perceberem o que haviam feito com as mãos do Filho de Deus. Mas havia também mãos amorosas, e entre elas estava a mão de João, o apóstolo do amor. João usou as suas mãos para agradar o Mestre em todas as oportunidades que ele teve.
Com suas mãos, ele apertou a mão de Jesus diversas vezes. Ele partiu o pão com Jesus. E ele estava por perto quando Jesus dava a sua vida na cruz do Calvário. Aquelas eram mãos de quem amava Cristo e os seus ensinos. E aquelas mãos, um dia hão de tocar as mãos do Senhor novamente. Quantas mãos estiveram presentes nos momentos derradeiros de Jesus? E hoje, podemos ter as nossas mãos erguidas, num ato de ação de graças, por um Jesus que, mesmo torturado e crucificado por mãos impiedosas, amou as mãos que os maltrataram. Fazemos isso também? Como estão as nossas mãos hoje? Estão postas em oração, adoração e gratidão? Ou estão inquietas, rancorosas, indiferentes a Deus? Elas estão a serviço do Evangelho de Cristo? Ou estão negligentes com o ID de Jesus? Nossas mãos estão estendidas para ajudar outras mãos? Ou estão postas apenas para receber? Nossas mãos estão abertas ou estão fechadas para Jesus? Há 2000 anos atrás, ele teve as suas mãos pregadas na cruz. E as mãos continuam abertas até hoje. Abertas para mim, para você, para nós, para o mundo, para todos aqueles que o aceitam. Essas mãos que abençoam, que curam, que salvam, não são outras, senão as maravilhosas mãos de Jesus, Filho de Deus, o Rei dos Reis, nosso Senhor. Bendito
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 19. Leremos do versículo 41 ao versículo 44. Lucas capítulo 19, do versículo 41 ao versículo 44. Há 2000 anos atrás, um domingo como hoje, pela manhã, o nosso amado, o nosso querido, o nosso amoroso Senhor Jesus Cristo aproximava-se de Jerusalém, montado num jumentinho, animal de carne. Tão rico como ele é, se fez pobre por amor de nós. Tão poderoso como ele é, se fez humilde por amor de nós. Nenhum rei iria montado num jumentinho, animal de carga, não. Todos iriam montados em fogosos animais de cavalgadura, cavalos. Ele não. O mais poderoso de todos os reis demonstrou humildade. E diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 19, do versículo 41 ao versículo 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. O choro do Senhor Jesus Cristo. Todo choro tem um motivo. Todo choro tem. Ninguém chora sem algum motivo. Ou porque está doente, ou porque está sentindo alguma dor, ou porque sente saudades, ou porque está longe de alguém querido. Alguma dificuldade sempre há, que nos causa algum motivo de choro. Também assim na vida do Senhor Jesus Cristo. Quais foram os motivos que o levaram a chorar? Porque Ele, o Rei da Paz, porque Ele, o Consolador, porque Ele, que veio para dar a sua vida por nós, para nos salvar, porque Ele chorou, olhando para Jerusalém, olhando para Israel e olhando também para o mundo. Em primeiro lugar, ele chorou por causa do desprezo pela sua palavra. O Senhor Jesus Cristo chorou olhando para aquela cidade. Ele estava entrando ali com todo amor no seu coração. Ali ele iria morrer, ali ele iria dar a sua vida, e isso já estava predito desde o Éden, queridos irmãos. Quando Adão e Eva pecaram, Deus já fez uma promessa: do descendente da mulher vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. 4.000 anos antes a promessa já tinha sido feita, e agora estava para se cumprir. Nos próximos dias, o Senhor Jesus Cristo iria cumprir essa promessa feita pelo Pai, de que o Filho dele iria esmagar a cabeça da serpente, ou em outras palavras, a antiga serpente Satanás. Mas eles não conheciam a palavra, e o choro dele é justamente pelo desprezo pela sua palavra. O Senhor Jesus Cristo entrando naquela cidade endurecida, naquela cidade que já havia visto tanto sangue correr, aquela cidade que já havia sofrido tanto por causa da desobediência, e ele, sabedor de todas as coisas do passado, do presente e do futuro, ele sabia o que iria acontecer pouco tempo depois, 3 décadas depois. Ele já podia ver o sofrimento que de novo aquele povo iria passar pelo desprezo pela sua palavra. Ele já podia ver o sangue que ia escorrer por aquelas ruas em Jerusalém, por causa dos inimigos que iriam estreitar a cidade, iriam derrubar os filhos de novo dentro da cidade, iriam derrubar toda aquela glória daquela cidade, porque eles desprezaram a palavra do Senhor. E ele disse: você não conheceu o tempo da tua visitação. Em 2 Crônicas capítulo 36, versículo 16, o Senhor
Deus avisando a respeito daquele povo, de Jerusalém, já centenas de anos antes, segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16. O Senhor Jesus Cristo que estava ali para juntar o povo, para fazer o povo voltar-se para Deus, mas eles continuavam com o coração duro, obstinado, teimosos, desobedientes ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16, o Senhor Deus avisando, falando, segundo Crônicas 36, 15 e 16. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Desprezaram, zombaram e mofaram dos profetas. Nessa mesma entrada do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, em outra passagem diz que ele falou assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os teus pintinhos, e você não quis. Deus havia avisado, Deus havia falado, Deus havia mandado mensageiros. Ele havia mandado mensageiros antes dele vir. Ele havia mandado mensageiros para juntar aquele povo ao redor da sua palavra, mas eles desprezaram. Por isso o Senhor Jesus chorava. Ele falava com amor, ele queria juntar, mas nenhum remédio mais. Zombaram dos profetas, desprezaram os profetas e mofaram. O que é mofar, queridos irmãos? Todos nós sabemos o que é mofar. Quando fazemos um alimento em casa, ele está fresquinho, saboroso para comer. Mas se não nos alimentamos e deixamos ali, ao passar dos dias, vai criando mofo, vai criando bolor, ao ponto de não servir mais para nada. Eles mofaram, ou seja, Deus falou, mas zombaram, desprezaram e mofaram, deixaram para lá. Não estamos interessados nesse alimento. Nós não estamos interessados no alimento espiritual. Deixa mofar. Mofaram da palavra do Senhor. Ali estava o Senhor Jesus Cristo, a própria palavra encarnada. Como diz em João 1, versículo 1, no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele é a palavra encarnada, mas ali entrando, e o desprezo por ele e pela sua palavra. O Senhor Jesus estava triste com Jerusalém. O Senhor Jesus estava triste com o povo de Israel. Mas como está o Senhor Jesus nesta manhã aqui? Há 2000 anos atrás ele entrou em Jerusalém, humilde, manso, montado num jumentinho, para demonstrar o seu amor, para demonstrar a sua humildade, para falar àquele povo. Mas eles desprezaram. E como está hoje o povo chamado cristão ao redor do mundo, queridos irmãos? Como está o povo ao redor do mundo que se diz cristão? Estão de novo zombando da palavra do Senhor, estão de novo desprezando a palavra do Senhor, estão de novo mofando da palavra do Senhor. Não queremos este alimento, nós queremos as coisas que nos agradam, nós queremos coisas que agradem os nossos ouvidos, nós queremos coisas que agradem os nossos olhos, nós desprezamos esta palavra, nós queremos o nosso interesse sendo satisfeito, os amantes de si mesmos. Em segundo lugar, o motivo do choro do Senhor Jesus, porque eles tiveram prazer na mentira, desprezaram a verdade, e sempre será assim, queridos irmãos. Existe a verdade, existe a mentira. Sempre que desprezarmos a verdade, vamos abraçar a mentira. Sempre que dermos as costas para a verdade, vamos nos voltar para a mentira. Não existe um campo neutro, ou uma coisa ou outra. Quando desprezamos a palavra do Senhor, automaticamente nos voltamos para a mentira. O motivo do choro do Senhor Jesus Cristo é porque eles desprezaram a verdade, a sua palavra. Automaticamente então se voltaram para a mentira. Em João 5, versículo 43, por favor abra sua Bíblia para João, capítulo 5, o versículo 43. Que diz a palavra do Senhor:
O próprio Senhor Jesus Cristo, Jesus, com tristeza no seu coração, falando, João capítulo 5, versículo 43, ele dizendo: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaste. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitareis. Eu, a verdade, vim em nome do meu Pai, em nome de Deus, e vocês não aceitam. Outro virá, e aí vocês vão aceitar. Queridos irmãos, não foi só naquela época que os judeus desprezaram a palavra do Senhor. Hoje eles continuam desprezando. E em pouco tempo a igreja vai ser arrebatada. Os poucos fiéis serão arrebatados. E eles vão acreditar na mentira. É impressionante uma situação como essa. O Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, veio e eles desprezaram. Satanás virá em forma humana, o anticristo, e vai falar a mentira e eles vão acreditar. Mas o que está acontecendo no mundo hoje? As pessoas não estão acreditando na mentira. Quantas mentiras estão sendo propagadas todos os dias e como as pessoas acreditam na mentira. Todos os dias eu tenho que falar com pessoas que acreditam na mentira no Brasil e fora do Brasil. Lá na Rússia estão proclamando tanta mentira, dizendo a respeito do que está acontecendo na Ucrânia, tanta mentira, e lá eles não podem confrontar a verdade. A verdade está fechada para eles ali, e nós, irmãos, que temos a verdade, devemos proclamar a verdade para todas as pessoas, porque infelizmente as pessoas estão desprezando a verdade e voltando-se para a mentira. O choro do Senhor Jesus Cristo foi porque eles desprezaram a sua palavra, a verdade, e voltaram-se para a mentira, e hoje está acontecendo a mesma coisa. Nos meios ditos cristãos, a mentira está sendo proclamada e as pessoas estão ávidas por ouvir as mentiras e seguir as mentiras e sendo conduzidos como ovelhas para o matadouro, porque não sabem que estão desprezando a verdade, desprezam a palavra do Senhor. Durante a semana, eu estava no momento cívico lá cuidando das crianças no período da tarde. De repente a irmã Carline chega para mim e fala: tem uma senhora ali e está falando com um menino que não é o filho dela. E ela ficou preocupada com isso e parecia que a mulher estava chamando a atenção do menino. Eu fui até lá então, a irmã Carline ficou para mim, eu fui até lá onde estava aquela senhora, e ela chamando a atenção de um outro menino que não era o filho dela. O filho dela chegou em casa e contou uma história, e aquela mulher acreditou cegamente no que o seu filho falou, e se achou no direito de chegar aqui, ao invés de falar com a direção da escola, foi direto dar a bronca no menino, que não tinha nada a ver com a história. Graças a Deus a mentira não se sustenta. Falei para aquela senhora: a senhora não pode fazer isso. A senhora pode me procurar, a senhora pode procurar a professora Vanelli, mas a senhora não tem o direito de falar com qualquer criança que não seja o seu filho. A senhora não gostaria que alguém fizesse isso com seu filho, então não faça com os filhos dos outros também. Mas o menino, olha o que ele fez, ele induziu, ele constrangeu, ele fez o meu filho fazer uma coisa errada. Falei: pode deixar que vamos ver isso e a verdade vai aparecer. Dispensei os alunos do momento cívico, chamei a turma do menino e perguntei: o que aconteceu de verdade? E a verdade apareceu. O próprio filho daquela senhora falou: eu fiquei com medo de falar com a minha mãe, então eu menti para mim. E ela já estava aqui na coordenação, falando com a professora Vanelli, com aquela arrogância, com aquela soberba toda. Cheguei com o menino, com o filho dela, e falei: agora a senhora vai ouvir a verdade. Até agora a senhora ouviu a mentira e a senhora acreditou na mentira. Agora ouça, por favor, a verdade. E o menino começou a falar: mãe, eu menti, não era nada daqui. A mulher não sabia mais o que fazia, porque ela já tinha feito toda aquela cena, todo aquele espetáculo, ela já queria punição para o menino, e era o filho que estava errado. Eu falei para ela: espero que a senhora faça com o seu filho o que a senhora gostaria que fizesse com o filho do outro. A mulher saiu envergonhada porque acreditou na mentira. Queridos, todos os religiosos que crerem na mentira vão se tornar envergonhados em bem pouco.
O povo de Israel, quando enxergarem que estavam acreditando na mentira, eles vão chorar de arrependimento. Eles vão olhar para aqueles que eles traspassaram e vão chorar de tristeza e de arrependimento. Eles finalmente vão reconhecer a verdade, mas poderiam reconhecer agora. Ninguém precisa esperar o anticristo se manifestar. A igreja fiel ser arrebatada e os infiéis que creem na mentira ficarem aqui para só depois entender. Depois vai ser tarde demais. Aquela senhora, depois de ter feito o espetáculo, já era tarde demais. Já tinha chamado a atenção do filho da outra pessoa. E eu falei agora, a senhora peça a Deus, e uma mulher que se diz cristã, a senhora peça a Deus que a família dele entenda o seu papelão que a senhora fez. Se fosse a família daquele menino chamando a atenção do seu filho, o que a senhora faria nesse momento? Então peça agora a Deus que lhe perdoe, peça perdão para o menino e peça perdão para a família do menino, porque a senhora crê na mentira. Queridos irmãos, as pessoas estão crendo na mentira hoje, como creram na mentira 2000 anos atrás. E o Senhor Jesus Cristo chorava ao ver aquela cidade que desprezou a verdade e que se voltaram para a mentira. E em terceiro e último lugar, o Senhor Jesus chorou pela cegueira espiritual daquele povo. O Senhor Jesus entrando em Jerusalém, vendo aquela cidade, a que ele amava, e ele queria tanto ajuntar aquelas pessoas como a galinha faz debaixo dos seus pintinhos, e não só ali, muito tempo antes ele já queria juntar todos, para que eles fossem um povo santo e fiel. Quando Deus os tirou do Egito, Deus falou: vocês me serão um povo especial, vocês serão um reino sacerdotal, vocês serão diferentes dos outros. Vocês não vão aprender como as pessoas da terra fizeram, por isso vocês têm que eliminar tudo que está acontecendo em Canaã, para vocês não aprenderem o que eles fazem de errado, para vocês não se prostituírem como eles se prostituem, para vocês não mentirem como eles mentem, para vocês não serem idólatras como eles são, para vocês não serem corruptos como eles são. Mas eles, em vez de eliminarem o pecado do meio, eles permitiram o pecado no meio da sua vida. E ao invés de serem um reino sacerdotal, se tornaram num reino de mote, ou seja, de zombaria. Eles deveriam ser um reino sacerdotal, estarem ali proclamando a palavra do Senhor para todos os reinos ao redor. No fim se tornaram um reino de zombaria, porque desprezaram a palavra do Senhor. E o que está acontecendo hoje, queridos irmãos? Como você se sente quando ouve dizer que pastores estão pedindo ouro de propina em Brasília? Como você se sente? Eu tenho vergonha, queridos irmãos. Como você se sente quando as pessoas olham para os templos como se fossem agências financeiras de tanta movimentação financeira que acontece? Como você se sente? De reino sacerdotal, Israel se tornou um reino de zombaria, todos zombavam. E o que está acontecendo com a igreja hoje? O Senhor Jesus está olhando para cada um de nós, queridos irmãos, e Ele está olhando com prazer, por sermos fiéis, obedientes, amarmos a Sua palavra, desprezarmos a mentira e sermos fiéis testemunhas dEle, ou somos cegos espirituais, como Israel foi? Ali estava a luz verdadeira, Ele era a luz, queridos irmãos, mas eles não estavam enxergando. Por favor, abra para João capítulo 1, versículos 9 e 10. Eles não estavam enxergando que era a luz verdadeira que estava ali. João capítulo 1, versículos 9 e 10. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ali estava a luz verdadeira, mas eles não conheceram porque estavam cegos espiritualmente. E quando nós não nos voltamos para a palavra de Deus, porque é ela que nos liberta. Nosso amado irmão Gilmar agora acabou de representar as mãos que estavam presas. Nós estávamos presos, porque domingo passado à noite nós ouvimos sobre os cordéis de morte que nos cercavam. Todos nós estávamos presos no pecado, todos nós estávamos cegos pelo pecado.
Porque o Deus desse século, Satanás, cega o entendimento das pessoas. Ali estava a luz verdadeira, mas eles não viram. Por quê? Porque desprezaram a palavra, se voltaram para a mentira e agora estavam vivendo a cegueira espiritual. Ali estava a luz verdadeira, mas eles não reconheceram. E em Mateus capítulo 21, versículo 10, há uma pergunta muito triste, queridos irmãos. Mateus capítulo 21, versículo 10, diz a palavra do nosso Deus, a pergunta que o povo de Israel, os moradores de Jerusalém estavam fazendo. Mateus capítulo 21, versículo 10, diz a palavra do Senhor. E entrando ele em Jerusalém, neste dia, domingo de Ramos, da entrada triunfal do Senhor, entrando em Jerusalém, aquela cidade que ele tanto amava, por quem ele estava chorando, a quem tantas vezes e por tantos séculos, por milênios, ele quis ajuntar. E agora, eles faziam uma pergunta. Irmãos, olha que pergunta terrível que o povo de Israel estava fazendo. Capítulo 21, versículo 10. E entrando ele, o Senhor Jesus, a luz verdadeira que veio ao mundo, entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é esse? Que pergunta mais fora de propósito, queridos? Não conhecer as Escrituras leva a isto, amados irmãos. Não conhecer a palavra de Deus leva ao desprezo da verdade. Se não temos interesse na leitura da Bíblia, nós estamos fazendo como o povo de Israel, desprezando a verdade, fazendo o Senhor Jesus. E uma vez que desprezamos a verdade, queiramos ou não, estamos nos voltando para a mentira. Porque só existe verdade e mentira, não existe um campo neutro. Ou amamos a verdade, a palavra de Deus, ou automaticamente estamos ouvindo a mentira. E porque multidões e multidões e multidões estão indo atrás desses pregadores que pedem propina, que enganam o povo, que tiram o dinheiro do povo. Por que estão indo atrás? Porque desprezam a verdade. Porque se conhecessem a verdade, a luz não nos deixa nas trevas. Quando temos a luz verdadeira, nós não ficamos perdidos nas trevas. Nós sabemos quem é Ele, nós reconhecemos a Ele. Mas quando desprezamos a Sua palavra, voltamos-nos para a mentira e já não sabemos nem quem é a luz do mundo. Quem é este? Quem é este? Que pergunta, mas sem propósito. Que pergunta de pessoas que desconhecem a palavra do Senhor. Com muita tristeza lembro, quando estivemos em Israel, ao lado do Mar da Galileia, um grupo de Curitiba, ditos cristãos, pastores inclusive, estávamos sendo guiados por um senhor chamado Seu Fred, uma pessoa de cabelinho branco, muito simpático, muito querido, mas judeu, não cristão. E ele às vezes até falava assim: orem pela minha conversão, orem pela minha conversão. E como às vezes os brasileiros são muito mal educados, não cumprem horário, não arrumam a cadeira depois que sai da mesa, mas tanta coisa, ele observava tudo isso. Estávamos em Jerusalém e depois que saímos da mesa eu coloquei as cadeiras embaixo e ele falou assim: você é diferente dos brasileiros. Ele estava observando. Nós estávamos ao lado do Mar da Galileia, e ele, um judeu que não é cristão, que não segue a Cristo, começou a dizer, e eu estava do lado dele porque eu não queria ficar com os retardatários que sempre ficavam para trás, e ele falava assim: não é hora de comprar, agora vocês têm que acompanhar aqui o que eu estou falando. E as pessoas não davam nem ouvidos. Ele falando para o cachorro dava mais resultado do que para aquelas pessoas. Um péssimo. E ele então falou assim: aqui aconteceu o sermão da montanha. Perto de nós estava uma moça dita cristã, olhou para ele e perguntou: o que de importante aconteceu aqui? Irmãos, ele já era uma pessoa de idade, com uma bengala. Ele parou, olhou para ela como que dizendo: eu não acredito que você fez essa pergunta. Eu não acredito que você fez essa pergunta.
Ele devia pegar aquela bengala e dar uma bengalada naquela mulher lá, para ela aprender a ter vergonha. Ela, como uma cristã, dita pelo menos cristã, sabia menos do que ele, que é um judeu, que não é cristão. E meus irmãos, onde chegava? Chegava em Nazaré, ele mandava: fulano, abra a Bíblia em tal lugar e leia. Chegava no Monte Carmelo: fulano, abra a Bíblia em tal passagem e leia. Chegava no Monte das Oliveiras: abre em tal passagem. Ele sabia, irmãos. Por que os cristãos estão brincando com a palavra do Senhor? Porque eles perguntaram: quem é esse? Por quê? Porque não conheciam as Escrituras, porque o que estava acontecendo naquele domingo de manhã já havia sido predito pelo profeta Zacarias. Deus, através do profeta Zacarias, por favor, abra sua Bíblia para Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. O Senhor Jesus Cristo, entrando em Jerusalém, se eles conhecessem a sua palavra, eles iam lembrar: mas está escrito, está se cumprindo o que está escrito. Não precisamos perguntar quem é esse. Quem é esse? É a luz do mundo, é a luz que veio nos libertar, é a luz que veio nos iluminar, é a verdade que veio para nos libertar da escravidão. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz a palavra do Senhor: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Se eles conhecessem a palavra do Senhor, ao verem o que estava acontecendo, está se cumprindo. Mas por que perguntaram quem é esse? Porque desprezavam a palavra do Senhor. Como está o seu interesse pela palavra do Senhor, amado irmão, amada irmã? Como está o seu interesse pela palavra do Senhor, amada igreja? Vamos amar ao Senhor e a sua palavra, porque se nós desprezarmos a sua palavra, vamos entristecer o coração do Senhor Jesus Cristo. O motivo do choro dele: vendo a cidade, chorou sobre ela. Por quê? Desprezaram a verdade, voltaram-se para a mentira. E diz a palavra do Senhor, por favor, abra sua Bíblia para mais uma passagem que vamos ler nesse momento, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a palavra do nosso Deus. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, leremos do versículo 10 ao versículo 12. Quando desprezamos a palavra do Senhor, Deus então manda a operação do erro, da mentira. Diz em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 12. E lerei também o versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Não creram na verdade, tiveram prazer na mentira. Então Deus permite: já que vocês querem a mentira, então colham as consequências da sua escolha. Irmãos, toda escolha tem um preço, e toda escolha tem uma recompensa, ou para o bem ou para o mal. Todo preço tem uma escolha. Estudar a palavra do Senhor requer de nós dedicação, requer de nós afinco, aprofundar-se nas palavras do Senhor. Mas o resultado de pagarmos esse preço é que nós agradaremos ao nosso Mestre com uma vida de obediência, com uma vida de santidade,
com uma vida de amor para com Ele e uma vida de amor para com a humanidade perdida, porque Ele quer que todos nós anunciemos a Sua palavra de libertação. Ele quer que todos nós vamos por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, para que quem crer nele não seja condenado. Ele não quer condenar ninguém, mas quem desprezar a Sua palavra, automaticamente vai se voltar para a mentira. E voltando-se para a mentira, já não enxerga mais nada, já não tem mais noção de nada. Quão triste é a cegueira, queridos irmãos, quão triste é a cegueira. Tenho para mim que de todas as dificuldades que algum ser humano possa ter, a pior é a cegueira. Temos um aluninho, este ano aqui, no 7º ano da tarde, o primeiro ano dele na escola. Ele é autista, ele tem problemas físicos, ele anda com as perninhas tortas, as mãos com dificuldades, problemas nos olhos, mas com óculos ele consegue enxergar. Que menino querido, até tirei fotografia com ele essa semana. Todos os dias ele tem dificuldade para dar a mão, mas ele faz questão de dar a mão. Ele faz questão de fazer educação física, mesmo com dificuldades, com as perninhas tortas e com tantas cirurgias que ele já fez e vai fazer, mas ele consegue enxergar, tem lindos olhos, um menino lindo. A família está tão feliz de ele ser tão amado aqui na escola. Que pessoa querida, mas ele enxerga. Mas a cegueira faz as pessoas confundirem. Isaac já tinha 100 anos de idade. E ele já não enxergava mais. E ele já não sabia discernir nem quem era Isaac, nem quem era Jacó. Ele já não tinha mais noção. Vem aqui que eu preciso te apalpar, eu não estou enxergando. Quem é você? Quem é você? Quem é esse? Quem é esse? A cegueira espiritual, queridos irmãos, está fazendo as pessoas, os ambientes religiosos, permitirem a entrada de tudo que é lixo do mundo para dentro dos templos. Estão acreditando na mentira e desprezando a verdade. A cegueira espiritual está fazendo com que os ambientes religiosos se tornem motivo de morte, de zombaria, e não reino sacerdotal, tal qual Isaac. Hoje dizer que é cristão é motivo de zombaria, propina em ouro, saco de dinheiro, hoje é motivo de zombaria, queridos irmãos. Como precisamos nos voltar para a palavra do Senhor e sermos um povo dedicado, zeloso de boas obras, obedientes ao Senhor, comprometidos com o Senhor. Eles não reconheceram quem estava entrando. Quem é este? Este foi aquele que tirou vocês do Egito. É ele. Não reconhecem? Não reconhecem. Além de tudo, eram ingratos ainda. Foi ele que tirou vocês do Egito. Foi ele que deu um maná para vocês no deserto. Foi ele que alimentou vocês com o pão do céu, com a carne, com a água. Diz no Novo Testamento que a rocha que estava ali era Cristo. Não reconheceram. Quem é este? Ingratos. Não reconheciam quem era. Não reconheciam quem era, porque desprezavam a sua palavra. E ainda, os religiosos falavam para o Senhor Jesus Cristo, para os discípulos que estavam à frente, colocando as suas vestes e as palmeiras no chão, ainda diziam assim, os religiosos, os fariseus diziam: mestre, manda que seus discípulos se calem. Ao invés de unirem-se no coro para proclamar, ainda queriam que os discípulos se calassem. E o Senhor Jesus falou aquela célebre frase: se os meus discípulos se calarem, as pedras clamam. Queridos, hoje as pedras estão clamando porque os discípulos estão desprezando a verdade. Porque os discípulos estão ouvindo a mentira, porque os discípulos estão cegados, não estão reconhecendo. Hoje as pedras estão clamando, e o clamor das pedras está alto. Os irmãos estão ouvindo o clamor das pedras. Os irmãos estão ouvindo o clamor das pedras. Os candidatos a presidente do Brasil dizendo que apoiam o aborto, e muita gente dizendo que vai votar em gente assim. Eu apoio o aborto.
Eu apoio o homossexualismo. Eu sou também um de vocês. Eu falo com o demônio todos os dias. Estão falando isto. As pedras estão clamando. Não espere que as pedras vão clamar a verdade do Evangelho. Eles estão clamando o que eles sabem da mentira. Mas é um clamor. É um clamor do mundo. Como servos de Deus, queridos irmãos, vamos levantar a nossa voz e proclamar: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus está em nosso meio. O Senhor Jesus está na sua casa. O Senhor Jesus está no seu trabalho. O Senhor Jesus sabe da nossa vida melhor do que nós mesmos. O que Ele está vendo em nós? Amor pela verdade ou desprezo pela verdade? Amor pela mentira ou desprezo pela mentira? Ele está vendo em nós visão espiritual ou cegueira espiritual? Muitos estão como Isaac. Quem é você? Muitos estão como o povo de Jerusalém. Quem é este? Não sabem quem é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude para termos amor pela sua palavra e visão espiritual para condenarmos a mentira e falarmos sempre do seu grande amor para com toda a humanidade. Queridos irmãos, quando vemos templos onde se prega a mentira, lotados de pessoas, e os templos onde a verdade é proclamada, com poucas pessoas, nós vemos que o efeito Jerusalém continua operando no mundo. Os templos onde os sermões são positivistas, triunfalistas, onde a música domina o mundo impera, as pessoas estão lá. Mas a verdade, são poucos os cristãos, bem poucos os cristãos. Quando vemos tantas pessoas que se dizem cristãs desprezando os cultos, igrejas já não tendo mais culto de manhã, já não tendo mais culto de noite, já não tendo mais culto de oração, já não tendo escola bíblica dominicana, para quê? Palavra, muita overdose de palavra, como eu vi um pastor falando, overdose de palavra. Pois é, despreza a palavra, então vai acreditar em mim. Que Deus nos livre, queridos. Que Deus nos fortaleça.
vamos amar ao Senhor. E sempre eu disse, serão tão poucos os arrebatados que o mundo não vai nem perceber. Serão muito poucos. Queira Deus que você esteja no meio, mas para isso não depende de mim, depende de você, do seu amor pela palavra, pela verdade. Que os seus olhos espirituais estejam abertos. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pelo culto desta manhã. Muito obrigado pelos meus amados, queridos e valorosos irmãos que vieram ao culto nesta manhã. Desprezaram descanso, desprezaram os atrativos mundanos, desprezaram as ofertas enganosas de Satanás e souberam fazer a melhor escolha, Senhor. E sempre buscar ao Senhor e a Tua palavra em primeiro lugar, sempre será a melhor escolha, muito embora sempre haja um alto preço a se pagar. Mas vale a pena, Senhor, crer na verdade, e quem anda na verdade não fica confundido. Por outro lado, todos os que desprezam a Tua palavra, todos os que desprezam os cultos, todos os que desprezam o louvor ao Senhor, a adoração sincera ao Senhor, esses terão que passar por uma terrível experiência, tal qual o povo de Israel. Ajuda, Senhor, desperta os cristãos no Brasil e no mundo. O poder das trevas está trabalhando desesperadamente, na Bolívia, na selva boliviana, no Brasil, em todo o Brasil, no mundo, nos ambientes religiosos. O poder das trevas está desesperado, porque sabe que tem pouco tempo e tem grande ira, Senhor. Nós, como filhos da luz, desperta-nos, Senhor amado. Que o Senhor Jesus não esteja olhando para nós com tristeza, muito ao contrário, que Ele olhe para nós com alegria, que Ele olhe para nós e veja em nós interesse pela verdade, que Ele olhe para nós e veja em nós os olhos abertos da cegueira espiritual, e o prazer em servir, e o prazer de testemunhar, como acabamos de cantar no hino. Vai, leva aos perdidos a palavra de amor e perdão, pessoas que estão opressas no pecado, Senhor, porque todos os que desprezam a palavra do Senhor estão opressas debaixo da mente. Ajuda-nos, leva-nos em paz agora para os nossos lares, conduz os meus amados e queridos irmãos em segurança. Obrigado pela presença da nossa Madre Irmã Traude aqui em nosso meio. Te louvamos, ó Deus, pela sua vida, pela dedicação, pela fidelidade da tua serva ao Senhor. Todos nós, ó Deus, servindo ao Senhor com alegria, trazendo-nos de volta à noite para continuarmos a ouvir sobre a tua palavra bendita e eterna. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde e até a noite, queridos e amados irmãos.